Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O jovem mestre Han começa a ficar cansado, e o terceiro jovem mestre questiona: Irmão, você está bem? E o segundo jovem mestre aconselha: Vamos esquecer isso. Eles estão tornando as coisas difíceis para você. Não passa de uma brincadeira para eles. Do jeito que você está agora, qual seria o sentido de derrotar os 6, se no final você não conseguiria nem ficar de pé? Ele encara o prota, que esboça um sorriso, e então fecha os olhos e, abrindo-os, declara: Cultivar significa ir contra a ordem natural. Se eu perder esta chance de lutar contra um oponente tão forte, irei me arrepender disso pelo resto da vida. Zhuo Fan, mesmo que você não me enxergue como relevante, você sempre estará em minha mira. Meu cultivo não irá parar. E o Wental concorda. É isso aí. Esse é o caminho, jovem mestre demoníaco. E, apertando o punho, afirma: Essa luta não é para derrotá-lo, e sim para provar que você não teme nenhum desafio. Esse é o único jeito de você conseguir ir além. E o Tianyang, ao ouvir isso, reflete: Assim como defini Zhuo Fan como meu rival, não foi exatamente para superá-lo, mas sim para que eu nunca parasse de avançar. O prota esboça um sorriso. E o outro anuncia: Jovem mestre Han, seu próximo oponente serei eu. E adverte: Não irei pegar tão leve quanto os 2 que você enfrentou. Esteja preparado. E o jovem mestre Han sorri, replicando: Eu sei. Nesses últimos dias eu percebi que você é o mais vil da seita do demônio amaldiçoado. E o Lu Xi arregala os olhos e brada: Você está cortejando a morte! O bichão aparece acima dele, lançando sua teia. O jovem mestre Han se espanta. E o Changlong observa: Por que Lu Xi está fazendo isso? A decisão do jovem mestre Han de lutar contra nós 6 é algo inacreditavelmente corajoso. E, com seriedade, afirma: Mesmo que não sejamos exatamente honráveis, não há razão para chegar a esse ponto. E a garota explica: Você conhece bem o caráter dele. E prossegue: É óbvio que um golpe acabaria com isso. Seria fácil vencê-lo, ou permitir seu avanço, mas ele prefere o tratar como um brinquedo. Ele planeja prolongar a luta, algo que Han Yunfeng não aceitará. E o jovem mestre Han prepara um ataque. Ele lança-o em direção à teia, e estendendo a mão, ordena: Vá! O bichão dele avança contra a aranha, e o Lu Xi sorri, ponderando: Que inútil, não irei enfrentá-lo de frente. A aranha se divide, desviando do ataque, e avançando contra o jovem mestre Han. Ele fica sério, e a cena corta para o Qin Qiu que comenta: Han Yunfeng é bem decidido, ele está enfrentando alguém como Lu Xie, que quer esgotá-lo. Por isso, ele aposta sua vida dando tudo de si. E o Yan Mo sorri, aprovando: O garoto está obcecado, e eu gosto disso. E expressa: Espero vê-lo na mansão do dragão duplo. E o King Qiu contrapõe: Sendo ele uma pessoa de uma das 3 seitas medianas, e apenas na segunda camada do reino imaterial, será difícil de entrar na mansão do dragão duplo. E o Yan Mo replica: Bem, tudo depende dos exaltados. E a cena mostra o leãozão avançando contra o Lu Xie que sorri, provocando: Quanto mais ansioso você está para acabar com isso, mais rápido se cansará. E fazendo um gesto com o dedo, ele incita: Venha! A teia volta, prendendo o leão. E com um sorriso maligno, o Lu Xie sibila: Jovem mestre Han, é uma pena que tenha se encontrado comigo. Por acaso sabe como uma aranha se alimenta? E parecendo louco, berra. Ela aprisiona sua presa numa teia, deixando-a lutar e implorar pela morte, então lentamente a come viva. É um processo bem longo. Você estava bem afobado para terminar a luta, mas é uma pena que seu oponente seja eu. E o jovem mestre Han desafia: Veremos se sua teia é forte o suficiente para me segurar. Ele começa a tentar rasgar a teia. E o Lu Xie sorri, replicando: Explosão venenosa. Uma explosão acontece. E o jovem mestre Han começa a cuspir sangue enquanto alguém grita: Irmão? A cena mostra o leão se desfazendo, e o Lu Xi esboça um sorriso concluindo: É óbvio que eu não seguiria os passos de Qi Shanglong e Bai Lian. Lutar de frente? Han Yunfeng é o jovem mestre da seita da alma demoníaca, e derrotá-lo me trará grandes méritos na seita. E sorrindo loucamente, delibera: Vitória e mérito valem mais que tudo. Farei o que for necessário para que eu chegue ao topo. E abrindo os braços, proclama: Jovem mestre Han, você é o jovem mestre da seita da alma demoníaca, então não posso tomar sua vida. Mas você deve saber quando desistir. É hora de você admitir sua derrota. Isto é o mais longe que você chegará. O jovem mestre Han fica trêmulo, e com um olhar sombrio, retruca: Você não é digno. E o Lu Xie replica: É o que vamos ver. Ele continua a atacar o leãozão e berra:
Destruirei sua alma! O jovem mestre Han cospe mais sangue, e o segundo jovem mestre implora: Irmão, desista! Você já derrotou 2 especialistas e está sem força. Não será vergonhoso mesmo que você conceda. E o jovem mestre Han esclarece: Isso não é sobre reputação. Ele encara o prota e berra: É sobre o quão longe poderei trilhar no caminho do cultivo. Um poder começa a surgir do corpo dele. E o segundo jovem mestre grita: Irmão! E o Kinkil indaga: O que ele está fazendo? E o jovem mestre Han junta as mãos, invocando: Explosão da alma! A alma dele se intensifica, acabando com as aranhas. O Luxi cospe sangue, e Trêmulo murmura: Esse cara não quer mais viver? Ele se espanta com o leão parando bem à sua frente. Ele é acertado e jogado para trás, caindo inconsciente. E o Wen Tao lamenta: Jovem mestre Han, por que fez isso? Se eu soubesse que você era tão teimoso, nunca teria dito aquilo. Ver você nessa situação me faz sentir como se eu mesmo tivesse te ferido. O leão fica trêmulo, e o Yanmo sombriamente diz, botando a carroça na frente dos bois, e questiona, precipitado: Ele não desafiou Zhuofan para que pudesse continuar avançando no caminho do cultivo? Agora que sua alma está gravemente ferida, qual o sentido disso agora? E o Yelin repreende: O que vocês, jovens ignorantes, sabem? E esclarece: A alma é importante, mas o dano não é permanente, apenas problemático. Acredito que a mansão do dragão duplo, Zhuofan, e até mesmo eu poderíamos curá-lo. E elabora: Mas o passo que ele deu hoje o impulsionará por uma longa jornada. O caminho da cultivação é repleto de obstáculos. Se alguém desistisse ao perceber que todo o esforço poderia ser em vão, então esse seria o seu limite. E sorri, concluindo: Mas ele alcançou seu objetivo. Pelo fato de ele ter escolhido arriscar a própria vida nesta causa, mesmo diante de um desfecho que parecia evidente, e ainda que não tenha enfrentado Zhuofan, seu espírito alcançou novos horizontes. E o Yanmo, boquiaberto, indaga: Feridas na alma são algo tão trivial assim que qualquer um pode curar? Vocês são algum tipo de fada milagrosa? E o Han Yunfen, trêmulo, declara: Eu venci! Esta foi a 3ª luta. E anuncia: Próximo desafiante. E o Gihu responde: É a minha vez. Por favor, me instrua. E o Han Yunfen convida: Ótimo, vamos começar. Os dois se encaram. O Gihu estende a mão, segura o braço dele, enquanto o Han Yunfen indaga: O que você está fazendo? Qual o significado disso? O Gihu pega o punho dele, encosta no peito e sai esboçando um sorriso. E o Han Yunfen pergunta-se: O que foi isso? Mas que diabos? E o fortão sorri anunciando: Sou o próximo! Ele faz o mesmo e sai, comentando: E é isso, bom trabalho. O Han Yunfen pergunta: Ei, qual o significado disso? E a Yelin pergunta: Não entende? Ela sorri, explicando: Você derrotou o seu oponente, então o próximo tomou a frente. Afinal, você não está desafiando nós 6? Eu sou a última. Ela chega perto propondo: Bom, chega de falar besteira. Manda logo o seu soco. E o Han Yunfen protesta: Espera. O quê? Você... Ela pega a mão dele, os dois ficam coradinhos, e ela vira-se admitindo: Ah, deixa pra lá. Eu sou a mais fraca dos 6. Já que você derrotou o resto, admitirei minha derrota. E o prota, ao ver a cena, interpela: Gihu, que diabos vocês estão fazendo? E o Gihu sorri, respondendo: Governante Zuo, você mesmo viu. Tomei 3 socos dele e fui derrotado. E o fortão confirma: É isso mesmo, eu também. E o prota fecha os olhos, resmungando: 3 socos no abdômen? Vocês estão malucos? Ou estão fazendo algum juramento de irmandade? E declara: Já que vocês admitiram derrota, parece que terei que tomar a frente. E o Han Yunfen encara o prota, afirmando: Estive esperando por isso por muito tempo. E ele concorda: Como você me alcançou, tenho o direito de me enfrentar. E sorri maleficamente, desafiando: Vá em frente. O Han Yunfen arregala os olhos e um brilho surge. E alguém anuncia: As 6 horas já se passaram. Ambos os lados parem de lutar e saiam. Se continuarem, considerarei isso uma briga de rancores. E o Han Yunfen murmura: O quê? E, cansado, lamenta: Não pode ser. Ele começa a cair questionando: Terminou assim tão rápido? O prota o segura, prometendo: Irmão Han, lutaremos da próxima vez. E o Han Yunfen pergunta: Você ainda lutará comigo? E o prota fecha os olhos, confirmando: Mas é claro, é uma promessa minha. Apesar de não termos tido a oportunidade desta vez, da próxima teremos. E a cena os mostra saindo. O pessoal bate palmas, achando incrível.
e os 3 jovens mestres ficam chocados com a plateia, enquanto o prota sorri, propondo: Ancião, ambos os lados têm um membro seriamente ferido. Nada mais justo que terminarmos em empate. Ao ouvir isso, um cara na plateia objeta: Qualquer um consegue ver que a seita do demônio amaldiçoado tem a vantagem. Deveria ser a vencedora. E o outro sorri, comentando: Mas Zuofan abre mão da sua vitória, dando ao seu oponente o maior respeito. E o exaltado sorri e observa: O moleque está trilhando um caminho que raridade. E complementa: Poucos cultivadores demoníacos conseguiriam se elevar acima da sua natureza demoníaca. E o Bai Mei concorda: Verdade, porém, não é somente ele. Han Yunfeng também demonstrou crescimento. Ele escreve o nome de Han Yunfeng. E o grande ancião fecha os olhos, determinando: Como vocês estão dispostos a dar um passo para trás, irei facilitar as coisas. Este desafio foi um empate, e anuncia: A rodada de desafio das 3 seitas medianas já se estendeu por um longo tempo, com cada desafio tendo durado 6 horas. O próximo desafio ocorrerá amanhã, e a cena corta para o demônio Yang. Ele ri como um louco e celebra: 3 seitas medianas, 3 seitas medianas. Rapaz, me faz lembrar dos velhos tempos. E exulta. Só de pensar na nossa equipe na última reunião do Dragão Duplo, dos 10, somente 4 retornaram para a seita. E levantando os braços, brada maravilhado: Nunca imaginei que dessa vez nossos discípulos voltariam inteiros e até conseguiriam uma posição nas 3 seitas medianas. Parece que estou sonhando. Se estiver, espero que nunca acorde. E o demônio Gui sorri, comparando: E como poderíamos comparar com a geração atual? Ele levanta a mão explicando: Naquela época, a maioria daqueles candidatos eram fantoches dos anciões e veneráveis para que eles próprios ganhassem algum mérito. É diferente dessa vez. Ele dá um tapinha no prota, elogiando: Cada um dos 10 é da elite, especialmente Zuofan, que vale por 1000. E o prota, sentindo dor, pragueja em pensamento: Seu desgraçado, meu braço, que merda, que diabos. E o demônio Gui levanta um dedo, sorrindo e comentando: Ouçam, nesta reunião do Dragão Duplo, o Zuofan foi quem ganhou o maior crédito. E acrescenta: Então, quando retornarmos, a primeira coisa que faremos é recompensá-lo. Ele é o futuro pilar da nossa seita do demônio amaldiçoado. E o demônio Yang fecha os olhos, observando: Nossa posição nas 3 seitas medianas está assegurada, e até mesmo desafiamos 2 delas. Os desafios anteriores não foram nada sobre o que vale a pena falar, um bando de fracotes. Enquanto as próximas seitas serão complicadas, especialmente a melhor das 3 medianas, a seita do Deus da Espada. E o demônio Gui concorda: Verdade, nosso objetivo é continuar com o desafio. A força deles é bem próxima de uma seita superior. Temos que ter cuidado. E o Luxie, trêmulo, estende a mão suplicando: Ah, senhores veneráveis, peço perdão por interromper. E implora: Antes de discutirmos a luta de amanhã, poderiam me curar primeiro? Sinto meu corpo desfalecendo. E o demônio Yang se irrita, ralhando: Você tem a coragem de pedir por ajuda? E vocifera: Que tipo de cérebro você tem aí dentro? Você chegou ao ponto de fazer com que os cabeças duras do Han e do Feng arriscassem suas vidas. Olha só para Kui Lang e os outros, eles reconhecem um herói quando veem um. A ação deles nos fez ganhar o respeito do público e fez com que a seita do demônio amaldiçoado fosse vista sob uma nova luz. E brada: Deixe-me te dizer uma coisa, mesmo que tivesse derrotado aquele oponente, não serviria de nada. Você seria apenas odiado. Em vez disso, tudo o que você conseguiu foi colocar vocês 2 no leito de morte. No final, ninguém sequer olhou para você. Você estava realmente buscando por isso. E questiona: E foi graças à intervenção final de Zuofan que sua bagunça foi consertada. Aliás, por que você fez tudo aquilo para impedi-lo? Achou mesmo que ele poderia derrotar Zuofan? E o prota fecha os olhos, explicando: Está tudo bem, ele apenas não conseguiu se segurar e já foi até punido. Kui Lang e os outros são iguais a Han Yunfeng. Eles têm potencial, e isso acabou se refletindo na camaradagem entre eles. Diferente do mesquinho do Luji. E sorri concluindo: Que se desentende por assuntos triviais e nunca conseguirá entender tal bravura. Apenas deixe-o em paz. No final das contas, ele é um dos nossos e não deveríamos incomodá-lo. E o demônio Yang rebate: Zuofan, não estou falando do caráter dele, e sim do seu cérebro. Originalmente, o caminho demoníaco não era popular, mas agora que somos uma seita mediana, talvez consigamos um império só nosso. A reunião do Dragão Duplo é o nosso melhor momento de brilhar, mas com a atitude dele, não acabará assustando nossos potenciais patrocinadores? E o Luxi argumenta: Mas naquele momento, com as seitas dos adeptos celestiais, ele cerra os dentes, sibilando:
O pedido do governante Zuo de brincarmos com ele não foi igualmente vil? O prota lança uma porrada nele e ralha. Pelo amor de Deus, aqui estou eu tomando o seu lado, e você tinha que me fazer parecer o vilão? E com um olhar louco explica. Fiz aquilo de propósito, tudo foi por poder e graça. Já que queríamos que as pessoas nos vissem ter virtude, nós também tínhamos que mostrar a eles que não somos presas. Isso ajudará a pintar os cenários futuros de forma mais favorável para nós. Isso é chamado de golpe de precaução, entendeu? E o demônio Yang fecha os olhos, comentando. Ouviu isso? Zuo Fan é um homem brilhante, não é um cabeça de porco como você. Precisamos ensiná-lo bem. Ou quem sabe que tipo de problema ele vai arranjar. E o prota sombriamente sorri, prometendo. Não se preocupe, primeiro cuidarei de seus ferimentos e então o ensinarei bem. Ele ri maleficamente e a cena corta para o Luxie berrando de dor. E o prota o encara questionando. Luxie, o que foi isso agora há pouco? Não me diga que estava pensando em revelar aquilo. Sobre Han Yunfeng também. E o Luxie estende a mão perguntando. Governante Zhu, apenas não entendo. Por que você me mandou uma mensagem para segurar Han Yunfeng o máximo que eu pudesse? E por que você... O prota o encara e adverte. Você fez bem ao segurá-los, mas se ousar dizer alguma palavra sobre isso... E o Luxie assegura. Eu não ousaria. E o prota ordena. É melhor mesmo, agora pare de fazer perguntas. Ele joga um frasco de pílula instruindo. Tome isso, você estará curado em menos de 3 dias. Você não precisa se juntar ao desafio de amanhã, apenas se cure. Ele fecha a porta e o Luxie fica lá, sombrio, resmungando. Maldito Zuo Fan, é você quem está agindo pelas sombras e enquanto eu sofro a queda você fica com a glória. Você ganha o mérito e eu fico com o espancamento. Ele toma a pílula jurando. Espere só, isto está longe de ser o fim. E a cena corta para o prota. Ele retira o manto e observa o braço, murmurando. Mas que merda! O demônio Gui é indelicado como um touro, mas o que há com essa velocidade de cura? Só um toque e o corte abriu novamente? E reflete. É tudo graças ao tempo que Luxie me ganhou. Caso contrário, meu ferimento teria se revelado no instante em que eu lutasse. E alguém ri comentando. Entendo. Ele se espanta e se vira, enquanto o veterano pergunta. Estava me perguntando por que você parecia tão estranho. Então você foi ferido? E o prota pergunta. Sênior, como você entrou? E o veterano responde. Já te disse várias vezes. Não há lugar nessas terras que eu não consiga pôr os pés. Ninguém pode me parar. O que foi? Não sou bem-vindo aqui? O prota arregala os olhos e sorrindo assegura. Como pode dizer isso? É uma grande honra vê-lo, Sênior. É só que sua aparição repentina me pegou de surpresa. O veterano observa o machucado e sorri comentando. Um corte bem feito, pelo que vejo. Você deve estar incomodado que este velho descobriu seu segredo. O prota fica surpreso e puxa rapidamente o manto, se tampando e protestando. Sênior, como pode falar isso? Como um simples discípulo no reino divino como eu poderia esconder algo dos olhos de tantos especialistas? Sênior deve estar brincando. E o veterano encara sombriamente ordenando. Me poupe dessas mentiras. E exige. Garoto, fale a verdade. Quem lhe causou esse ferimento? E o prota semicerra os olhos e sorri respondendo evasivamente. Não é óbvio? Tendo que lutar muitas vezes, é normal acabar com um corte ou outro. E complementa acrescentando. O senhor também sabe que sou alguém resistente. Um simples ferimento carnal não deveria me incomodar. Então eu aguentei. Já que o sênior descobriu, tudo o que posso fazer é agradecer por sua preocupação. E o veterano rebate. Pare de falar besteira. Não vá bancando o idiota comigo. Não acredito em nada disso. E insiste. Eu observei suas lutas recentes. Acha mesmo que não sei quem você esteve enfrentando? Eles mal podiam arranhá-lo, muito menos feri-lo. Diga, onde você se meteu? E o prota reflete. Parece que o velhote veio preparado com suas perguntas. E fechando os olhos, sorri concedendo. Sênior, você é tão astuto. E vejo que não posso esconder nada de ti. Eu estava curioso. Acabei explorando um lugar, e foi assim que ganhei esse pequeno arranhão. E o veterano pontua. Garoto, você gosta mesmo de enganar. Não só usou seus companheiros de equipe para brincar com a seita dos adeptos celestiais, como também aproveitou a oportunidade para sair e dar uma olhada na mina sagrada. E complementa, nem mesmo os exaltados dragões duplos seriam capazes de descobrir. Garoto, foi uma execução brilhante. E o prota cumprimenta e responde. Você é muito gentil, Sênior. Então, mesmo assim, não fui capaz de iludir seu brilhante olhar? E o veterano fecha os olhos, aconselhando. Pegue mais leve na bajulação, rapaz. E argumenta. Só precisei de um olhar para perceber que havia algo de errado com o seu espetáculo envolvendo a seita dos adeptos celestiais.
Porque cada discípulo foi atrás da sua presa, e então retornaram para o vale. Todos, exceto você. Por que você demorou tanto para aparecer? E reforça, e então teve a luta contra a seita da alma demoníaca. Seu comportamento deixava claro que algo tinha acontecido com o seu braço direito, embora fosse apenas uma suposição naquele momento. Agora que vejo pessoalmente, tudo fica claro. E indaga. Você tem culhões, garoto. A mina sagrada é território da mansão do dragão duplo, e mesmo assim você ousa entrar? Diga, quem o enviou? E qual o propósito dessa pessoa? O prota o encara e sorri, esclarecendo com calma. Sênior, parece que você está enganado. Ninguém me enviou. Eu nem mesmo sabia que existia uma mina sagrada naquele lugar. E sorri continuando. Apenas senti que a energia espiritual era bem densa, e acabei entrando. Resumindo, a curiosidade atraiu o gato, e aqui estamos. Nunca imaginei que isso me levaria a cometer um erro bobo e acabar ferido. E o veterano sorri duvidando. Bobo, você diz? Quem você pensa que está tentando enganar? E, enraivecido, explica. As minas sagradas não são importantes apenas para a mansão do dragão duplo, mas para todas as terras do oeste. Apesar da interferência da mina impedir que seja erguido um arranjo em sua entrada, há vários arranjos de monitoramento ao redor. E demanda, o simples toque neles faria os 2 velhotes aparecerem no seu cangote. Pode parecer uma proteção leviana, quando na verdade o lugar é fortemente protegido. É como se estivessem milhares de olhos naquele lugar, captando cada movimento. Diga, por que veio aqui? Quem é o seu contato na mansão do dragão duplo? E o prota fecha os olhos explicando. Sênior, não mentirei para você. Eu estava curioso e fui dar uma olhada. Isso é tudo. Quanto aos arranjos de monitoramento, só precisei averiguar o terreno e o fluxo da energia para encontrá-los. E acrescenta. Sempre passei pelos pontos cegos. Entrei e saí sem dar sinal. Não tinha nenhum plano antes disso. E o veterano indaga. Arranjos esses montados pelo próprio exaltado e muito bem escondidos. Ainda assim conseguiu descobrir com um olhar? E o prota estende a mão afirmando. Sênior, pode não parecer pelo meu cultivo, mas sou um mestre de arranjos de 10º grau. Eu fiquei um pouco nervoso de que os 2 exaltados me descobrissem com o pouco tempo que tinha. E sorri gabando-se. Caso contrário, eu os teria rompido, sabe? E o veterano pondera. Os 2 exaltados os ergueram pessoalmente, mas você, um moleque que ainda nem tirou as fraldas, diz que podia tê-los rompido? Até mesmo o talento tem limite, mas ao olhar para o seu rosto, não posso deixar de acreditar no que diz. E o prota sorri insinuando. Sênior, e todo bobo afirma, se eu tenho um cúmplice na mansão do dragão duplo, então essa pessoa seria você. E o veterano protesta. Garoto, pare de brincar, agora tá querendo me arrastar junto nessa história? E o prota analisa. Sênior, não fale isso, foi você quem veio aqui por algo. Agora você se aproxima de mim com intenções de testar meus limites. Então como poderia a culpa ser somente minha? O veterano arregala os olhos e se recompondo nega. Garoto, vim apenas para checar algo e nada mais. Para com essa suposição. E o prota o encara continuando. Sênior, você não faz parte da mansão do dragão duplo. Você descobriu meu passado secreto, até a mina sagrada, mas não tinha motivo para me questionar. Ainda assim você veio. Para você continuar investindo em perguntar sobre meu contato, significa que você só pode ter 2 motivos. E estende a mão apresentando. O primeiro, você ainda se importa com a mansão do dragão duplo e quer protegê-la removendo o perigo. Apesar de isso poder ser feito facilmente ao fornecer uma pista sobre minhas ações. O veterano encara sombriamente. E o prota sorri concluindo. E o segundo significa que você fez isso para seu próprio benefício. Bisbilhotar. Acredito que essa segunda opção seja mais provável, porque esse é seu propósito. Você precisa de um informante que conheça cada detalhe da atual mansão do dragão duplo. Afinal, você não tinha dito que deixou este lugar há décadas? O veterano arregala os olhos. Ele fica meio pensativo e admite. Já te falaram que você é uma aberração? Você percebeu tudo até o último detalhe. Por isso que na luta com a seita alma do demônio você deixou Luxie, alguém que tem uma rixa com você, tomar a frente. E pergunta, em vez dos outros que teriam no ouvido de qualquer jeito, por que ele faria o melhor trabalho? E o prota ri explicando. Quando se usa terceiros, é preciso considerar cada aspecto. E encara maleficamente concluindo. Luxie é mesquinho e não é confiável. Apesar de que algumas vezes, para certas coisas, apenas pessoas mesquinhas podem fazê-las. Sênior, o que você precisa de mim? Por favor, me diga. E o veterano responde. Bem, eu quero... E aponta especificando. A espada que o cortou. E o prota espanta-se. O quê? A espada sagrada? E apreensivo, reflete.
O retorno de Duncan Shen para a mansão do dragão duplo é pela espada sagrada, e agora essa dita espada sagrada foi subjugada. Se ele souber disso, vai me matar e pegá-la num piscar de olhos. Não, ele não pode saber disso. O que quer que eu faça, não devo deixá-lo suspeitar que eu a tenho. E o veterano questiona. O que você disse? Espada sagrada? Quem te disse isso? E o prota arregala os olhos e levanta um dedo, sorrindo e explicando. Quando entrei na caverna, vi uma espada longa, muito perigosa, com uma espiritualidade afiada que se movia por vontade própria. Não poderia ser uma arma espiritual, então em um momento de inspiração, eu a chamei de arma sagrada. E o veterano cruza os braços concluindo. Entendo, é algo que veio da sua mente. Por um momento pensei que você conhecia a história da espada saltitante. E o prota, boquiaberto, repete. Espada saltitante? E o veterano confirma. Sim, a espada saltitante. E explica. Todas as 5 regiões do continente possuem uma mina sagrada. Nessas minas sagradas, ao longo de eras, a própria natureza forjou uma espada divina para guardá-las. E apertando o punho, declara. A das terras do oeste é a espada saltitante, a qual desejo obter. Mas tendo partido das terras do oeste há muito tempo, perdi o meu direito de possuí-la através dos meios normais. Tudo o que posso fazer é tomá-la à força. E cabisbaixo explica. É porque espero conseguir um mapa que me mostre o caminho para a mina sagrada, e assim obter a espada saltitante. E o prota conclui. Então esse é o seu jogo. E sorri questionando. Mas quando eu vi a espada saltitante, ela era bastante selvagem. Quase tomou minha vida, mal consegui escapar. Tem certeza de que conseguirá lidar com ela? E o veterano sorri respondendo. Mas é claro. E abrindo os braços explica. A espada saltitante é uma arma sagrada deste mundo, incomparável a qualquer outra espada por aí. Até mesmo alguém do meu nível teria dificuldade em subjugá-la. Ela também não pode deixar a mina sagrada, complicando as coisas. E coçando a nuca, acrescenta. Mas eu cresci treinando com ela, enquanto eu estava na mansão do dragão duplo. Nossas vontades se espelham nos pensamentos um do outro, a ponto de sermos como um só. Uma vez tive a chance de tê-la, com pedras sagradas suficientes no meu anel. A espada saltitante simplesmente me seguiria, mas... Então você sabe o que aconteceu. Na minha fúria, eu destruí as 10 seitas. E o exaltado selou aquela área, me forçando a partir. Caso contrário, eu já teria tomado a espada sagrada há muito tempo e me tornado onipotente em todas as terras. E o prota arregala os olhos, perguntando. Já que você não a quis na primeira vez, por que a deseja agora? Ele olha para o veterano, que vira o rosto resmungando. Não é da sua conta. E instrui. Garoto, você não disse saber o caminho pelo arranjo de monitoramento? Não me importo se seja verdade ou não, só quero que você me desenhe um caminho seguro e irei fazer com que valha a pena. E o prota sombriamente percebe. Se eu mostrar o caminho, ele verá a caverna vazia. Ele entrará em fúria. Isso não é o mesmo que assinar minha morte? E levanta um dedo, sugerindo. Senhor, já parou para pensar que a espada possa aceitar outra pessoa antes que você tenha a chance? E o veterano descarta. Isso não é possível. Já não disse? A espada tem sua vontade, e não seguirá qualquer um, a menos que... E o prota instiga. A menos que... E o veterano explica. A menos que os exaltados tenham mantido a espada distraída. A espada saltitante tem estado sob os cuidados dos exaltados, e definitivamente os ouviria. Se eles quiserem movê-la, ela não recusaria. E ele conclui. Agora há um bode expiatório convincente para ser usado. E concorda. Sem problemas, lhe farei o mapa. E estende o mapa oferecendo. Sênior, por favor. E o veterano pega agradecendo. Jovem, muito obrigado. Ótimo, agora posso fazer minha jogada. Ele ri, enquanto o prota sorri com falsa inocência, insinuando. Sem problemas, o sênior é uma pessoa direta. Estou certo de que a minha ajuda não passará batida. O veterano fica incrédulo e, fechando os olhos, suspira. Sabia que ao dizer minha razão, você tentaria me extorquir. Vamos, desembucha o que você quer. Farei o máximo para cumprir. E o prota sorri afirmando. Sênior, como pode falar assim? Não sou mesquinho, um mero mapa é nada. E o veterano rebate. Me poupe, com sua mente afiada, posso dizer que não é do tipo que faz algo sem esperar retorno. E fechando os olhos insiste. Agora lhe devo um favor, e quem sabe o que você pedirá para complicar minha vida. Não, devo retribuí-lo hoje. E o prota sorri perguntando. Então, o que o senhor acha ser uma recompensa apropriada que pode se comparar a uma arma sagrada? E o veterano reconhece. Garoto, você é bem afiado para me fazer falar essas palavras para que você não perca nada. Mas bem,
Um velho como eu não pode sair por aí enganando crianças. E retirando algo do manto, explica. Eu planejava lhe dar um método de cultivo ou alguma arte marcial, mas deixa pra lá. Como você disse que deve se comparar ao valor de uma arma sagrada, um mero método de cultivo seria um insulto. E o prota reflete. Que tipo de arte marcial do domínio mortal poderia me satisfazer? E concorda, é verdade, e decide. O que eu quero é uma promessa de um verdadeiro especialista. Isso sim é uma verdadeira recompensa. E o veterano estende uma placa de ouro oferecendo. Muito bem, então farei uma exceção e lhe darei uma técnica secreta que criei pessoalmente. Certamente deve ser o suficiente. E o prota observa avaliando. É só uma técnica secreta? E arregala os olhos reconhecendo. Técnica das almas gêmeas? E o veterano pisca confirmando. Exato, é isso mesmo. Garoto, você é igual ao meu antigo eu, em talento e orgulho. E o prota sorri brincando. Ah, senhor, você está se gabando? E o veterano admite. Sim, mas é verdade, afinal. E explica. Todos formamos nossas almas no reino divino. E o prota admira-se. Espantado. Fui capaz de me tornar tão poderoso porque usei a chama índigo para refinar minha alma, enquanto Duncan Shen confiou apenas em si mesmo para alcançá-lo. Ele é um verdadeiro gênio. E o veterano questiona. Garoto, acha mesmo que você é o único gênio? E vangloria-se. Meu talento não era nem um pouco menor que o seu naqueles dias. Como acha que superei meus 2 mestres e ganhei o título de mais forte das terras do Oeste? E atribuí. Todo meu sucesso deve-se ao fato de eu possuir almas gêmeas. E aponta, tocando a testa do prota. Ele sente o poder e pergunta. Sênior, isso é? E o Sênior confirma. Vê, essas são minhas almas gêmeas. Uma é a alma da espada e a outra a alma do dragão celestial. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!